Bom dia, bom dia, bom dia, mulheres preciosas, enraizadas. Como vocês estão? Como passaram o fim de semana? Bom dia, Milena. Bom dia, bom dia. Põe a voz para fora, escreve bom dia. Maneira como a gente acorda, maneira como a gente se posiciona logo pela manhã. É a maneira como a gente vai se posicionar ao longo do dia. Muita energia, muita alegria no coração. Muita atraindo a presença de Deus, principalmente para o nosso dia, né? Que bom que nós estamos aqui, porque escolhemos a boa parte de consagrar o nosso dia ao Senhor, consagrar a nossa mente, consagrar todo o nosso ser a Deus. Então, melhor, graças a Deus, muito melhor. Gente, foi punk, tá? Foi uma gripe meio esquisita também. Nossa, eu nunca senti tanta queimação no nariz assim. Bom dia, Luana. Luana também voltou do retiro, cheia da unção, cheia da presença de Deus, né, Luana? Acho que Cleusa também participou de retiro, eu vi, né? Eita, coisa linda. Mulheres cheias da presença, cheias do fogo do Espírito, ainda estão em êxtase. Glória a Deus. O melhor está por vir, né? Que vocês possam agora, tudo aquilo que vivenciaram, tudo aquilo que receberam, né? A porção que vocês receberam, vocês possam agora transbordar. Não retenham isso, né? Porque a fonte é inesgotável. Que vocês possam transbordar ao longo dessa semana tudo aquilo que vocês se encheram, porque o Espírito Santo, ele vai ainda derramar muito mais. Que é assim, ó, eu vejo como um rio mesmo, ele cai sobre nós, e aí se a gente deixa esse rio fluir, vem mais, sabe? Você vai se esvaziando daquilo que Deus já te deu, e ele vai transbordando mais. Você entrega para o mundo aquilo que Deus te dá, e aí ele vai derramando mais. Agora, se você reter, não tem como ele depositar mais, porque você está cheia daquilo que já existe em você. Só que Deus quer mais, Ele quer derramar mais, porque Ele é fonte inesgotável. Tem sempre uma experiência nova para ser vivida ao lado do Senhor, sobre a nossa vida, né? Vamos orar, consagrar esse tempo ao Senhor, para que a gente possa ler. A Te rendo graças, Pai, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada por essa manhã, obrigada por essa segunda-feira, obrigada por esse tempo precioso que o Senhor reservou para nós. Nós queremos, Senhor, convidar a tua presença para este lugar. Nós queremos declarar que a tua presença tem liberdade no meio de nós, que a unção do teu Espírito Santo tem a liberdade no meio de nós, para nos ensinar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Por isso, nós entregamos e consagramos a nossa mente e o nosso coração a Ti, para que o Senhor venha nos direcionar no pensar e no agir. Nós queremos, Senhor, ser luz por onde passarmos. Nós queremos dar um novo tempero aos ambientes que frequentamos. Nós queremos, Senhor, ser reconhecidas por quem Tu és. Nós queremos representar o Senhor aonde passarmos. Por isso, Pai, nós nos consagramos a Ti, nós rendemos graças a Ti, nós declaramos, Senhor, que Tu és Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre o nosso relacionamento e sobre tudo aquilo, Senhor, que nós chamamos de nosso. Pai, em nome de Jesus, que os nossos olhos sejam abertos nessa manhã, para que possamos, Pai, mudar a maneira como estamos agindo. Que nossos olhos sejam abertos, Senhor, para reconhecer aquilo que estamos fazendo de errado, para que possamos ser moldadas pelo Teu Espírito, para que possamos, Senhor, ter um caráter transformado e que nossas ações possam refletir o Teu amor, possam refletir quem Tu és. Pai, permaneça conosco ao longo desse estudo, permaneça conosco ao longo dessa manhã.
e principalmente, Pai, permaneça conosco ao longo de toda essa semana. Nós abençoamos, Senhor, a nossa casa, nós abençoamos a nossa família e nós abençoamos a empresa, tudo aquilo que nós chamamos de nós, tudo aquilo, Senhor, que tem gerado ansiedade no coração de cada uma aqui. Que caia por terra, Senhor, porque nós declaramos que confiamos tão somente na tua provisão. Nós confiamos em ti, sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, entrega, Senhor, a cada uma aqui a porção necessária para fazer desse dia um dia extremamente abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos lá ler a mulher figueira. Versículo bíblico desse texto está assim, ó. Então, as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. Juízes 9:10. Hoje é dia de nos voltarmos para uma árvore cujo fruto é muito apetitoso, a figueira. Uma característica notável do figo é o seu sabor açucarado. Lembrando que à medida que a gente for lendo as características da figueira, você vai circulando no seu livro, né, no seu estudo, e se você não tiver o livro, você anota as características da mulher figueira, né? Eu vi que a Vanessa acabou de entrar, já ia solicitar alguma dessas mulheres aqui maravilhosas para fazer um breve resumo para gente. Não sei se a Vanessa está com disponibilidade aí, mas quem não puder, Milena, né, se alguém puder fazer aí um resuminho para gente, depois postar lá, tá? Então vamos lá. Voltando aqui. Assim, comparamos a mulher figueira, aquela que carrega doçura, doce no falar e no agir. Diferentemente, deixa eu ver aqui, Benício está me chamando. Tá, aí, gente, ajuda nós aí. Vanessa falou que o Benício está solicitando a atenção dela. Então, a mulher figueira, ela é doce no falar e no agir, diferentemente da mulher amarga e de seus figos ruins, como diz Jeremias. Ela é agradável e produz cura e restauração. A mulher figueira é como Ruth, não desiste das pessoas, mesmo que também esteja passando por momentos escuros e difíceis. Ela vai ajudar você a se lembrar de quem é, e às vezes realmente precisamos ser lembrada disso. Na história de Ruth e Noemi, vemos o quanto as tragédias e perdas podem produzir amargura em nosso coração e aflição de espírito. Isso é fato. Não adianta você achar que agora que eu, né, tenho um relacionamento, um devocional com o Senhor, eu vou deixar de passar por momentos difíceis e a aflição não vai chegar até minha casa, vai chegar. Vai chegar dias difíceis, vai chegar tempestade, né? Mas a maneira como nós reagimos, a maneira como as nossas raízes estão sendo nutridas, vai determinar como eu vou enfrentar esse momento de perda, de dificuldade. Tchau, amor, vai com Deus. Noemi, em certo momento, intitulou-se Amarga, mesmo que seu nome significasse doçura. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Entretanto, na mulher figueira, não são as circunstâncias que promovem mudanças, pois ela aprendeu a estar enraizada. Naquele momento, Ruth também sofria e havia ficado viúva, mas seus frutos ainda estavam doces e curaram a amargura de Noemi. Esse tipo de mulher é a amiga que surge quando você está de luto e diz: estou aqui. Na fase do puerpério, por exemplo, não damos conta de nada, não é verdade? Há dias em que temos vontade de sair correndo. Em momentos como esse, a mulher figueira surge como uma marmitinha, uma cesta de guloseimas,
um pote com a sua comida favorita. Você já se sentiu feliz depois de comer um chocolate ou a sua sobremesa preferida? A mulher figueira causa essa sensação em nós. Já comi figo in natura, vindo direto da árvore, e é delicioso. No entanto, o figo seco consegue ser mais doce ainda. Da mesma forma, mesmo depois de passar por longos períodos de perdas e dores, a doçura da mulher figueira se torna mais intensa, pois ela é aperfeiçoada com o tempo. A mulher figueira está presente em todas as estações. Apesar de ser uma fruta de verão, o figo pode ser consumido no inverno, porque não perde o sabor estando seco ou sendo castigado pelo frio. Aliás, por carregar um alto valor nutricional, nos tempos bíblicos, ele ajudava as pessoas a suportarem as estações mais frias, quando a fome assolava. Assim, a mulher figueira continua frutificando nos períodos de fome. Seus frutos podem ser secos, porém são doces e alimentam. Mesmo na adversidade, ela é agradável, acolhedora e está sempre pronta para sustentar as pessoas em suas batalhas. A mulher figueira, então, está presente em todas as estações, seja em tempos de muita prosperidade, seja em tempos de dificuldade. E os processos difíceis, né, e os tempos difíceis da mulher figueira tornam ela ainda mais saborosa, mais enriquecedora, porque a vida dela serve de instrumento para alimentar outras pessoas. A mulher figueira profere palavras doces. Até nos invernos mais rigorosos, que podem atingir sua fé, família, vida pessoal ou profissional, essa mulher sempre oferecerá uma palavra afetuosa a quem precisar, ainda que esteja sequinha e fora de época, porque da mesma fonte não tem condição de sair amargura e doçura, né? As palavras que saem da boca da mulher figueira são para alimentar e não para envenenar. Então, que da sua boca saia palavras para abençoar as pessoas, para nutrir as pessoas com verdade, com esperança, com expectativas, com estímulo, com motivação. Que você seja essa mulher que nutre e não que gera sequidão na alma das pessoas, tá? Então essa mulher, ela sempre vai oferecer uma palavra afetuosa a quem precisar, ainda que esteja seca e fora de época. Aquele texto, né, que a gente leu ontem não, sobre a mulher Oliveira, acho que foi na mulher Oliveira, que às vezes a mulher ela está passando por tanta dificuldade na vida, né? Ela é capaz de dar uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, uma palavra de fé. Não importa as circunstâncias que você está passando, você tem Deus dentro de você e aquilo que você dá para o outro é exatamente aquilo que você tem dentro. Então, quanto mais cheio de amor, mais amor você libera sobre a vida das pessoas. Há pessoas que dizem, amiga, conte comigo, mas somem. Ela não age desse modo, pois aparece no momento adequado, com a palavra certa, sem você esperar ou pedir. Em Lucas 13, 6 a 9, lemos a parábola da figueira plantada em uma vinha, e talvez a nossa primeira reação seja de estranhamento. Ela estava fincada entre videiras, mas isso significa que não importa onde esteja plantada, a mulher figueira, da mesma forma que as outras mulheres árvores, precisa ser podada para crescer mais forte. Por isso, deve lutar contra a comparação. Lutar contra a comparação.
Marca isso. Nós, mulheres, devemos lutar o tempo inteiro contra a comparação. A gente tem isso, Senhor, nas nossas raízes por causa das feridas de abandono e rejeição, por causa de feridas emocionais, né? Buracos emocionais que não foram preenchidos lá atrás. Mas em Deus nós somos completamente preenchidas. E aí a comparação se, se enfraquece, né? O que possui é único, porém singelo, e talvez não seja considerado de grande importância para os demais. Além disso, a aparência seca não é nada atraente. Então, ela precisa acreditar que Deus a chamou e enviou, e que há doçura em sua vida, algo que os outros irão apreciar. Finalizo o devocional de hoje com um conselho para você. Evite as comparações. Evite as comparações. Tenha a convicção de que você é uma mulher ímpar e que Deus lhe deu uma riqueza sem igual. Portanto, acima de tudo, não queira ser quem não é. Não queira ser quem não é. E enfrente o desafio de andar de modo condizente com a sua estação. Lembre-se sempre de que, como a figueira, você passará por períodos nos quais não produzirá frutos e só terá para oferecer figos secos. No entanto, ainda assim, eles a alimentarão e nutrirão a muitos. Suas palavras não precisam ser ditas apenas no verão, porque algumas vezes elas só farão sentido no inverno. Além disso, saiba esperar o tempo certo para falar, já que essa, com certeza, é uma de suas características mais importantes: ser prudente e sábia. Precisamos de você. Uau! Mulher figueira, doce no falar, doce, gentil, carinhosa, prudente, sábia. Ela não vive segundo as circunstâncias, muito a aprender, mas ela vive segundo a doçura que há dentro dela, porque ela confia e sabe que a sua fonte é o Senhor. Ela sabe que a sua vida serve como um instrumento para levar vida para outras pessoas. Ela não se baseia na vida circunstancial, naquilo que ela vê. Ela não é guiada pelos seus olhos, ela não é guiada pelo seu ouvido, mas ela é guiada pela palavra que está enxertada dentro dela. Uma palavra que gera vida o tempo inteiro. É aquela mulher que olha para a tempestade e fala: não importa, não importa. A palavra que Deus liberou sobre a minha vida, a palavra que Deus liberou sobre o meu coração, essa é a palavra que eu vou andar firmada, porque as minhas raízes estão profundas em Deus. Não importam as circunstâncias. A palavra de Deus foi liberada. Não importa aquilo que eu vejo, importa aquilo que eu creio. Não importa as circunstâncias que eu estou vivendo, o desafio que eu estou vivendo, né? A crise que eu estou vivendo. O que importa é a palavra de Deus. Por isso, assim, a mulher figueira que eu vejo é uma mulher que tem a palavra mesmo. Ontem eu estava até lendo, né? Hebreus. Deixa eu ver se eu acho o versículo. Gente, como eu estou apaixonada pelo livro de Hebreus. Como eu estou apaixonada pelo livro de Hebreus. Antigamente eu lia Hebreus e falava assim, nossa, tem tanta coisa que eu não consigo entender ainda. Eu acho ele tão cheio de muita parábola aqui, né? E aí fala assim, ó, que a nova aliança do Senhor. Deixa eu ver se eu acho, gente. A primeira aliança, ela foi aqui, ó. Ai, eu queria tanto achar, Senhor, me ajuda.
Havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água e lã de tinta escarlate, enrisopou e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Antigamente, era necessário que o sacerdote ele fizesse um sacrifício, derramasse sangue em favor de cobrir os pecados, né? Não só dele, quanto do povo. Então, aquele sangue era derramado, e aquele sangue, através do sacrifício de um bode, ou de bezerros, aquele sangue, ele era necessário aspergir sobre o povo e sobre todos os utensílios do tabernáculo. Mas Jesus, né? O sangue de Jesus, pelo Espírito eterno, o sangue de Jesus foi aspergido. Por isso que você hoje precisa clamar pelo sangue de Jesus sobre a sua vida. Ele foi derramado uma única vez, e esse sangue purifica você de todo pecado. E é interessante que a mulher, o que eu vejo da mulher figueira em relação a isso? Ela tem tanta consciência e certeza e tanta convicção do sangue de Jesus sobre a vida dela, que a palavra de Deus está impregnada no coração, está dentro do coração. Ela anda segundo aquilo que ela crê dentro e não aquilo que está fora. As experiências dela são com o Espírito Santo. O Espírito Santo limpa as águas do interior dela através do entendimento do sangue de Jesus que foi derramado na cruz sobre a vida dela. E todos os dias ela se renova. Ela purifica a alma dela, porque às vezes a nossa alma ela fica amarga por conta dos machucados, por conta das feridas, por conta de coisas que ouvimos e que não agrega o nosso coração. Ao longo do dia, você é confrontada de várias formas. Você é atacada de várias formas. Você é ferida de várias formas. E se você não purificar, todo mundo aqui já, acho que a maioria que está aqui é mãe, né? Ou já se machucou em algum momento na pele. Se você mexer nessa ferida, ela vai ampliando, né, ela vai aumentando. Mas se você vier e passar um remédio, ou se você passar uma água boricada, se você limpar, ele vai deixar de ser uma ferida que vai alastrando, que vai propagando, que vai deixar de ser inflamada, não vai inflamar mais, porque você curou, porque você deixou com que essa água limpasse. Essa água boricada, né, essa água oxigenada, é boricada mesmo que fala? Água oxigenada? Às vezes estou falando até besteira aqui. Não sou da área da saúde. Mas a primeira coisa era lavar. Lava, lava que passa, né? Lava que não vai inflamar. Então, nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos lave de dentro para fora. Nós precisamos entender esse relacionamento, essa presença do Espírito Santo em nós, que nos purifica de dentro para fora. Que essas circunstâncias, que esses confrontos ao longo do dia não nos tornem amargas. Que as dificuldades que a gente passe ao longo do dia não nos tornem amargas. Porque a amargura, ela fere as pessoas. A amargura na nossa alma, ela impede a gente de viver prosperidade, de viver abundância, de viver um relacionamento saudável. Ela impede a gente de prosperar na nossa vida. Porque aqui, interessante que traz tanta ênfase a questão da comparação. A mulher figueira, ela não se compara, porque quem se compara, para.
Quem mira, cresce, né? Quando você admira uma pessoa, exatamente. O desafio é, você pode ser ferido, mas não amargar. A gente só amarga porque a gente quer viver justiça própria, mas não é pela justiça própria que a gente vence. Quando a gente abre mão da nossa justiça e entrega para Deus toda a dor que foi nos causada, toda a ferida que foi nos causada, toda a angústia na nossa alma, a gente deposita em Deus. Então, que ao longo do nosso dia, a gente possa refletir nessa mulher figueira e trazer essas características de doçura, de amabilidade, de confiança em Deus. Entendendo que as situações adversas, as tragédias da vida vão acontecer, tempestades, mas se Jesus está no barco, a gente fica em paz, a gente fica tranquilo, né? Que da sua boca saiam palavras de bênção e não de maldição. Que da sua palavra saia palavras que vão alimentar o coração de outras pessoas. Que você seja um instrumento vivo ao longo desse dia, ao longo dessa semana, na vida de outras pessoas. Eu quero abrir aqui rapidamente 5 minutos para uma pessoa contribuir com o nosso devocional e trazer, principalmente essas mulheres que passaram por um retiro, que foram cheias, inundadas pela presença do Espírito Santo, para trazer uma palavra de vida com base em uma experiência que foi vivida, para reforçar, né, para trazer mais convicção, para fortalecer a nossa fé em Deus. Abrindo aqui para vocês contribuírem com o nosso devocional. Vamos lá? Bora, mulheres! Vai, Cleusa, liga aí esse áudio, transborda na nossa vida. Bom dia. Eu não sei se eu sou a melhor pessoa para falar hoje, tá? Para contribuir Tá aqui. cheia. Porque assim, a gente já veio conversando no particular semana passada, né? Tipo assim, que eu tô muito para dentro. Uhum. E, e nesse retiro que Deus me entregou foi que é tempo de casulo, sabe? Que é de olhar para dentro, de viver os processos. E, tipo assim, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, sabe? Eu só tô me deixando levar, confiando, porque tá bagunçado, tá bem bagunçado, assim. Então eu tô no processo agora, então talvez eu não tenha a palavra certa, assim, para dizer agora. Mas já trouxe uma palavra muito importante. Eu vejo tempo de reflexão. Eu vejo exatamente isso, a palavra que vem o tempo inteiro para minha vida, o tempo inteiro para minha vida, é esse olhar para dentro. Nossa, mas eu já venho vivendo um processo de autoconhecimento muito profundo, né? Porque às vezes a gente se questiona, nossa, mas eu estou vivendo um processo de autoconhecimento já tem uns 3 anos, 4 anos, né, Fabiola? Andréia, as meninas que a gente vem aí acompanhando, já estou vivendo, Deus. Mas o Senhor está trazendo ainda mais profundo, é olhar para dentro. É, é, é assim, ó, é porque o mundo, gente, aquilo que a gente vê no Instagram, aquilo que a gente é estimulado o tempo inteiro, faz a gente querer mostrar coisas para fora, querer fazer exposição de muita coisa, né? Então a gente está indo na contramão do mundo. Deus sempre vai fazer isso, ó. O mundo está indo para lá, vem para cá. Eu quero você aqui, para você não perder o foco, tá? Porque Deus quer que a gente crie fundamentos ainda mais sólidos na presença dele. Que a gente tenha um olhar sensível àquilo que ele ama e aquilo que é importante para ele na sua vida. Porque é muito fácil a gente colocar os olhos para fora e se distrair. É muito fácil.
muito fácil. André colocou assim, já vivi esse processo há uns 4 anos. Vivo esse processo há 4 anos. Então, a gente precisa trazer fundamentos ainda mais sólidos, entrar para esse casulo não no sentido de que você está vivendo alguma coisa errada, sabe? De autocondenação, não. É, quanto mais dentro do casulo, mais as suas asas ficarão ainda mais fortes na hora de voar. E você vai chegar numa hora que você vai bater as suas asas e Deus vai falar assim: vamos voltar de volta para dentro do casulo, porque eu quero tornar suas asas ainda mais maiores, como diria minhas meninas quando eu era pequena. Maiores, maiores em Deus, maiores em Deus, maiores em Deus. Porque o mundo fala assim: você está pronta, mas Deus fala assim: eu vou te preparar. Eu quero que você confie cada vez mais em mim, porque, segundo os padrões do mundo, gente, é muito fácil. Eu não sei vocês, mas o tempo inteiro eu falo, meu Deus, tem hora que os meus olhos me levam para a minha capacidade. Às vezes eu olho simplesmente para mim e falo assim, eu não tenho capacidade. Mas Deus fala: eu não quero que você confie na sua capacidade, eu quero que você confie na capacidade que eu estou te dando, que eu estou liberando sobre você, na unção do Espírito que está sobre você para você fazer aquilo que eu determinei para você fazer. Porque se você confia na sua capacidade, você é desse tamanzinho. E se você olhar, se eu abrir os teus olhos para aquilo que eu quero fazer através de você, você vai sentar e você vai parar, você vai falar assim: eu não tenho condição de fazer. Você realmente não tem. Então, por isso, vem para dentro do casulo. Porque quanto mais para dentro do casulo, quanto mais dependente de Deus, mais eu derramo sobre você. E aquilo que você vai fazer vai provar a minha glória. Porque se for você quem fez, eu não tenho nada com isso. Agora é dentro do casulo que você vai experimentar o meu poder. Então, assim, a gente às vezes quer aparecer a copa da árvore, mas é as raízes que precisam ser aprofundadas. Então, a gente cresce em Deus para dentro do casulo, para dentro do casulo. E assim, eu acho que no meu Instagram, tá? Eu tenho visto muitas mulheres que Deus assim, né? Elas estavam indo para esse movimento, para fora, e de repente Deus fez assim, ó, para dentro. No Instagram mesmo. Mulheres compartilhando assim, ó, Deus está me levando num movimento diferente, gente. Deus está me levando para dentro de casa, para olhar para dentro, para olhar para a estrutura de família. Quem é casada? Prioridade, marido e filho e casa. Continua trabalhando, tá? Não estou falando para você deixar de trabalhar, não. Mas o seu foco é o seu lar, porque é um ataque muito grande no mundo espiritual para a destruição de lares. Orem por suas famílias, unja sua casa, se posicionem como uma mulher sábia, uma mulher cheia de autoridade. Guardem a sua casa, porque estamos vivendo tempos muito difíceis. E esses dias, então, de hoje até o início de hoje, grava isso, de hoje a uma semana. Inclusive, se vocês puderem entregar jejum para Deus, façam. Porque o mundo espiritual está extremamente agitado. Essa semana, Halloween, essa semana, finados. Consagrem a vida de vocês. Consagrem a casa de vocês com jejum e oração. Há um ataque. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz. Peça ao Espírito Santo para trazer discernimento e direcionamento à vida de vocês. Por isso, o chamado é para dentro do casulo. Se fortalecer em Deus. Porque as batalhas, elas são vencidas através de uma vida espiritual. Então, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, é contra principados e potestades. E, para isso, a gente precisa estar forte espiritualmente. A gente precisa de
ferramentas espirituais, né? Uma batalha espiritual, você não vence aqui no gogozinho, assim, na sua inteligência, não. É jejum e oração, tá? Fala, Fabiola. Sobre o voltar, né, para dentro, igual eu vejo muito, igual você falou sobre a fonte inesgotável, né, como se fosse um rio. E aí, assim, eu sinto, comigo funciona assim, quando eu tô cheia daquela primeira fase, aí quando eu tenho que transbordar, eu transbordo, aí eu volto. Aí parece que eu espero encher de novo, assim, aí eu tô lá dentro, né? Aham. E introspectiva, eu acho que para poder processar tudo que está chegando, mas depois poder transbordar de novo. Então, assim, eu acho que são níveis, né, que a gente vai passando, são níveis que a gente vai recebendo também, são níveis de intimidade com Deus diferente que a gente vai alcançando a cada etapa. E quando encerra aquele ciclo que você transbordou e vai encher de novo, aí você tem que olhar para dentro novamente para poder saber o que está entendendo, ou saber o que está recebendo, entendendo o que vai acontecer, o que vai gerar aquele movimento ali, o que você vai fazer com aquilo ali que você recebeu. E aí você transborda de novo, aí enche de novo, você volta, assim, eu vejo sempre em níveis, sabe? Assim, agora é mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. E aí sempre vem a carne, né, do comparação, eu não sou capaz. Para que que eu estou falando isso, sabe? Assim, é sempre uma luta constante, né? Tipo, o seu espírito aqui falando, vai, bora lá que você consegue, e a carne aqui te segurando. Fala assim, não, filha, para que que você vai falar isso? Aqui, fica Para que que quieto. você vai, né? Você não é capaz de fazer isso, não. Vem aqui, e aí aqui do outro lado, vai, vai, vai. É, vigiar a questão da constância. A Cleusa colocou assim, são as estações. Eu costumo dizer, e sempre Deus traz isso para mim, que é a questão, eu vejo, sabe? Essa coisa dessas estações que vocês trazem, né? As fases. É, eu tô entrando, eu me vejo sempre assim, ó, a presença de Deus, né? O caminhar com Deus. Ele se depara na minha vida como a praia. Quem frequenta praia, rio, lago, né? Você, quando entra na água da praia, do rio, enfim, só o seu pé molha, só o dedinho do pé. Aí você vai se sentindo confiante, você adentra mais um pouco, né? À medida que você vai caminhando na direção do, das águas, você vai se aprofundando até o ponto que você vai ficar completamente encoberta. Mas depende do quê? Do você ir. Com Deus é a mesma coisa. Existe um louvor e existe uma passagem bíblica. Existem águas que dão nos artelhos, nos joelhos, até o nível da profundidade. Você pode mergulhar, mas é uma decisão sua. É você que entra. À medida que você entra, à medida que você entra, você vai sendo inundada pela presença de Deus. Então é você. Não espere passivamente. Não espere passivamente. Entra, entra, tá? Olha lá, ontem eu fugi da água, estava gelado. Eu sempre lembro disso, quando eu paro de frente do mar, eu falo, Senhor, eu quero mergulhar na tua presença, né? A Milena colocou assim, ó, a língua tem poder para construir ou destruir uma vida. Quem usa bem suas palavras receberá seus benefícios. Provérbios 18, 21. Minha avó sempre falava, tua boca tem poder de abençoar ou amaldiçoar, mesmo sem ter estudado a Bíblia. Ela soube pela experiência, é um fato. É porque o Espírito já traz, né? É lindo isso, que o Espírito já fala. E poderíamos combinar de fazer em grupo jejum e oração, né? Certo dias e horário. Acho que assim, é um pouquinho complicado trazer uma determinação, porque cada um tem uma rotina, cada um tem um estilo de vida. Mas você, acho que cada um aqui consegue consagrar um tempo, né? De oração, colocar aí logo na hora que acordar 5 minutos, 10 minutos antes do devocional, ao longo do dia, fazer uma pausa, uma oração.
não, né? Mas quem quiser fazer em grupo, pode se manifestar lá e a gente junta essas pessoas para fazer. Mas eu vejo que há esse chamado mesmo, de entregar um tempo de consagração para Deus em favor, né, não só da sua vida, da sua família, mas do grupo, da nação inteira, tá? E é isso, meus amores. É isso. Quem quiser contribuir. Ana, quer falar alguma coisa? Aninha tá aí ainda? Quer contribuir com alguma palavra? Dia. Ela e seus hobbies, gente. Ela e A seus hobbies. gente, Diga. aquele estava furadinho, é porque não dá para ver, porque só aparece essa partezinha. Então, Linda. menina, é um desafio para mim, a mulher figueira, devo confessar. Apesar dos meus filhos dizerem que eu sou doce, que eu sou amável, mas eles são meus filhos, é muito fácil, né? Ser amável com o filho e doce. Mas é um desafio para mim. E aí eu até questionei como ser doce e amável quando você é ferida. Muito obrigada pela resposta. Justiça própria. Deixa para lá a justiça própria. Exatamente. A palavra de hoje veio para grande reflexão na minha vida. Espero que o Espírito Santo crave ela no meu coração, na minha mente, para a Tá? gente seguir virtuosa. Tá bom? Mas, Essa é a minha reflexão do dia. ai, que bênção, que bênção. E forte, né, também. Abrir mão da justiça própria e deixar que o Espírito Santo nos torne cada vez mais doces, tá? Vamos fazer nossa fotinha. Obrigada, Ana. Obrigada. Sempre muito direta. Liguem a câmera, mulheres maravilhosas, Vanessa, Angélica, Milena, Ideia. Ai, até o final desse devocional, eu quero todas as carinhas aí, lindas. Gente, tem gente trabalhando, olha só, Luana. Vamos lá. Vídeo, maravilhosas, lindas. Mulheres de Deus, gente, olha só a beleza dessas mulheres. Os outros ainda falam assim, nossa, tão linda, tão maravilhosa. Fala, gente, é o Espírito Santo. Beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã.